Imagine que você está no limite, sem um centavo no bolso e com as contas batendo à porta. É nessa situação que encontramos Alice, uma estudante de letras que vê a vida passar debaixo de sol e chuva, lutando por um futuro que parece cada vez mais distante. Quando surge uma vaga de emprego com um salário que parece milagre, ela não pensa duas vezes. Mas o trabalho não é comum. Ela não vai cuidar de uma criança ou organizar um escritório. Alice é contratada para ser a voz de alguém que vive nas sombras de uma mansão imensa, num bairro onde os muros são altos e os segredos são ainda maiores. A exigência é estranha e causa arrepios. Ela deve entrar em um quarto totalmente às escuras, sentar-se em uma poltrona e ler clássicos da literatura para um homem que ela nunca poderá ver. O patrão, como todos o chamam com um tom de medo na voz, vive na ala proibida da casa, um lugar onde o sol não entra e onde o tempo parece ter parado. Caleb, o dono daquela mansão, é cercado por boatos terríveis na cidade. As pessoas dizem que ele é um monstro, um homem que causou um incêndio criminoso para destruir o que restava de sua própria história. Mas, na primeira noite, quando as luzes se apagam e o silêncio se torna absoluto, Alice não encontra um monstro. Ela encontra uma voz grave, rouca, carregada de uma tristeza que nenhuma riqueza do mundo poderia curar. Caleb não fala de dinheiro ou de poder. Ele fala de poesia, de mundos que ele não pode mais enxergar e de uma solidão que parece maior que a própria mansão. A rotina de Alice se torna um mergulho profundo no escuro. Ela lê por horas e entre um capítulo e outro eles conversam. Naquelas paredes sem luz, as aparências não valem nada. Alice começa a perceber que Caleb tem uma sensibilidade que ela nunca encontrou em homem nenhum lá fora. Ela ignora os avisos, as fofocas e o clima pesado da casa. Para ela, Caleb não é a fera que todos pintam, mas uma alma ferida que encontrou na voz dela o único fio de vida que o conecta ao mundo real. Sem perceber, a curiosidade de Alice vai dando lugar a algo muito mais perigoso. Ela está se apaixonando por um homem que não conhece, por um rosto que ela nunca viu, mas por uma alma que ela sente que conhece como ninguém. Gente, vocês já pararam para pensar como seria se apaixonar por alguém sem nunca ter visto o rosto? Só pela conversa, pelo jeito de falar e pela energia da pessoa? A Alice está entrando em um terreno perigoso, mas o coração dela está falando mais alto que o medo. Se você também acredita que o que importa é o que a pessoa é por dentro e não a aparência, deixa o seu like agora mesmo. Vamos ver quem aqui também daria uma chance para um amor assim, às cegas. Alice achou que o maior desafio era apenas ler no escuro, mas ela estava prestes a descobrir que o passado de Caleb tinha dentes e garras. O mistério daquele incêndio estava prestes a bater à sua porta. E o aviso que os outros empregados dariam para ela seria o início de uma tempestade que mudaria a sua vida para sempre. Sabe quando você sente um arrepio que não vem do vento, mas do medo puro que parece estar impregnado no ar? Alice começou a sentir exatamente isso. Conforme os dias passavam, a mansão, que antes parecia apenas um lugar grande e silencioso, começou a se tornar um labirinto de mistérios. Nos corredores dos fundos, onde o luxo dava lugar à poeira e ao cansaço dos outros empregados, o nome de Caleb era pronunciado apenas em sussurros. "Cuidado, menina, você está brincando com fogo", disse uma das cozinheiras, com os olhos arregalados de pavor. Alice ouviu histórias de arrepiar o cabelo. Diziam que Caleb não era cego por acidente, mas que ele mesmo teria ateado fogo na casa para dar um fim à própria família em um surto de loucura. Na cidade, o apelido de monstro não era apenas uma ofensa, era um aviso. Alice tentava fechar os ouvidos para aquela maldade, mas a semente da dúvida é algo que cresce rápido.
Toda vez que ela entrava naquele quarto escuro, o peso dos boatos parecia sentar ao lado dela na poltrona. Ela olhava para a escuridão, tentando enxergar o assassino que todos descreviam. Mas o que ela ouvia era apenas um homem que respirava com dificuldade, como se estivesse carregando o peso do mundo nos pulmões. A voz de Caleb continuava sendo o seu refúgio, mas agora havia uma nota de tensão. Ela se perguntava, será que esse homem que fala de amor através dos livros é o mesmo que, em uma noite de fúria, destruiu tudo o que tinha? A resposta, ou pelo menos uma parte dela, veio em uma noite em que a tempestade lá fora parecia querer derrubar a mansão. Durante a leitura de um poema triste, Caleb acabou caindo em um sono pesado na sua poltrona. O silêncio foi subitamente interrompido por um gemido de agonia. Não era um choro comum. Caleb começou a gritar no sono, lutando contra fantasmas que só ele conseguia ver. Ele falava de fogo, de gritos e de uma culpa que parecia sufocá-lo. No impulso do coração, sem pensar nas regras ou no perigo, Alice deixou o livro de lado e estendeu a mão na escuridão. Ela tocou a mão dele. Uma mão marcada por cicatrizes que ela não podia ver, mas podia sentir, com a intenção de trazê-lo de volta daquele pesadelo. O que aconteceu em seguida foi um choque. No momento em que a pele de Alice encostou na dele, Caleb despertou com uma violência assustadora. Ele empurrou a mesa de canto com um estrondo que fez o coração de Alice quase parar. "O que você está fazendo?" Ele rugiu, e sua voz não tinha mais a doçura da poesia. Era um som de puro desespero. Ele se encolheu na poltrona, como se o toque dela tivesse sido um choque elétrico. "Saia daqui! Nunca mais toque em mim! Você não sabe quem eu sou. Eu sou amaldiçoado. Tudo o que eu toco vira cinzas." Alice recuou trêmula, enquanto ouvia o som da respiração descompassada dele no escuro. O monstro tinha aparecido, mas não era com raiva dela, era com um ódio mortal de si mesmo. Pessoal, o clima ficou pesado demais agora. A Alice sentiu na pele a fúria e a dor do Caleb. De um lado, os empregados dizem que ele é um assassino perigoso. Do outro, o coração da Alice diz que ele é um homem sofrendo por um trauma terrível. Eu quero saber de você. Se estivesse no lugar dela e visse essa reação violenta, você acreditaria nos boatos e fugiria dessa casa agora mesmo ou confiaria no que sente quando conversa com ele no escuro? Comenta aí embaixo, foge ou fica. Quero ver quem aqui é movido pelo medo ou pelo amor. Alice saiu do quarto com as pernas bambas, mas a dúvida em seu coração agora tinha um novo ingrediente: a compaixão. Ela percebeu que Caleb não se escondia no escuro porque era mau, mas porque tinha vergonha de existir. A luz da verdade estava prestes a ser acesa e Alice estava decidida a enfrentar o monstro face a face, nem que para isso tivesse que quebrar a regra mais sagrada daquela mansão. O medo é um vizinho barulhento da curiosidade e naquela manhã, Alice descobriu que não conseguiria viver em paz enquanto não soubesse quem era o homem por trás daquela muralha de escuridão. Depois daquela noite explosiva, qualquer pessoa com o mínimo de juízo teria pegado suas coisas e sumido daquela mansão sem olhar para trás. Mas Alice não era qualquer pessoa. Ela sentia no peito que a fúria de Caleb não era contra ela, mas uma defesa desesperada de quem se sente indigno de ser amado. Ela não conseguia parar de pensar naquela voz carregada de solidão. Decidida a dar um fim ao jogo de sombras, ela voltou na noite seguinte. Mas dessa vez, ela levava um segredo escondido no bolso do casaco. Uma pequena lanterna, um pequeno facho de luz que seria o juiz final daquela história. Quando Alice entrou no quarto, o silêncio era tão denso que ela podia ouvir o próprio coração batendo contra as costelas. Caleb estava ali, como sempre, mas o cansaço parecia ter vencido sua vigilância.
Ele estava profundamente adormecido na sua poltrona, com a cabeça pendida para o lado. O quarto exalava um perfume de livros velhos e madeira, mas agora havia algo mais. A respiração pesada de um homem que parecia estar fugindo de algo até nos sonhos. Alice respirou fundo, sentindo o peso da traição que estava prestes a cometer contra a regra número 1 daquela casa. Com as mãos trêmulas, ela puxou a lanterna e, num movimento rápido, apertou o botão. O feixe de luz cortou o breu como uma navalha, e o que Alice viu não foi o monstro de 7 cabeças que os empregados descreviam. A luz revelou um rosto que era um mapa vivo de uma tragédia. Metade do rosto de Caleb era liso e belo, com traços fortes que revelavam o homem atraente que ele fora um dia. A outra metade, porém, era marcada por cicatrizes de queimaduras profundas, marcas que o fogo deixou como lembrança de uma noite que se recusava a acabar. Caleb não era deformado, ele era ferido. Era um homem que trazia na pele as marcas da dor que ele tentava esconder na alma. Alice sentiu as lágrimas subirem aos olhos, não por horror, mas por uma compaixão que doía mais do que qualquer ferimento físico. Subitamente, Caleb despertou. Ele não podia enxergar a luz, mas sentiu o calor do facho e a mudança súbita na energia do quarto. Ele entrou em pânico instantaneamente, cobrindo o rosto com as mãos, como se estivesse tentando se esconder de um ataque. "O que você fez? Apague isso! Você não tem o direito!" Ele gritou, e a voz dele era um misto de raiva e vergonha profunda. Ele se encolheu, esperando ouvir o grito de horror de Alice, esperando o som dos passos dela fugindo de perto dele para sempre, como todas as outras pessoas fizeram. Ele estava pronto para a rejeição, pronto para voltar para o seu buraco de solidão absoluta. Mas o que Caleb recebeu foi o oposto do que ele imaginava. Alice não gritou e não fugiu. Ela se aproximou lentamente, desligou a lanterna e deixou que a escuridão os envolvesse novamente. Mas agora era uma escuridão diferente, cheia de verdade. Ela se ajoelhou diante dele, tirou as mãos dele do rosto e, com uma delicadeza que parecia sagrada, inclinou-se e beijou a cicatriz mais profunda em sua face. Foi um toque suave, um gesto de carinho puro que disse mais do que 1000 livros. Naquele momento, o monstro desabou. Caleb, o homem que todos temiam, começou a chorar como uma criança, percebendo que, pela primeira vez na vida, alguém tinha visto o seu pior lado e decidido ficar. As barreiras tinham caído, e a luz que Alice acendeu no quarto era apenas uma faísca perto da luz que ela acabara de acender dentro dele. Naquele quarto, onde o tempo parecia ter sido asfixiado pela escuridão, Caleb finalmente permitiu que o veneno que ele guardava na alma transbordasse. Com a mão de Alice ainda pousada em seu rosto, ele começou a falar, e sua voz não era mais um sussurro de poesia, mas um desabafo de quem viveu anos enterrado vivo por uma mentira. Caleb não era o autor daquela tragédia. Ele era a maior vítima dela. Ele contou como, naquela noite de chamas, ele tentou salvar a todos, mas o verdadeiro fogo já tinha sido aceso muito antes, no coração de quem ele mais confiava. O monstro da cidade era apenas uma criação cruel de seu irmão, Mauro. Mauro, o homem que todos viam como o irmão herói e o pilar da família, era na verdade um mestre da manipulação. Ele queria o império, queria o dinheiro e queria a liberdade que a herança do pai traria, mas Caleb era o obstáculo. Mauro não apenas riscou o fósforo que destruiu a casa e marcou Caleb para sempre, ele usou a dor e a confusão do irmão para plantar a semente da culpa em sua mente. Ele convenceu Caleb de que ele era o culpado, trancou-o naquela mansão sob o pretexto de proteção e usou a cegueira e o trauma do irmão como uma corrente invisível. Enquanto Caleb se escondia do mundo, Mauro desfrutava da fortuna, assinando documentos em nome de um homem que ele mesmo transformara em um fantasma.
Mas o ar pesado do quarto foi subitamente cortado por um som que Caleb conhecia bem: o barulho de passos metálicos e frios. A porta da ala proibida foi escancarada com uma violência que fez Alice pular de susto. Não era a luz que entrava, mas a presença sufocante de Mauro. Ele não estava sozinho. 2 homens corpulentos e de olhar vazio o acompanhavam, servindo como sua sombra de ameaça. Mauro olhou para a cena, a lanterna caída no chão e o toque íntimo entre o irmão e a leitora, e soltou uma risada que gelou o sangue de Alice. Era a risada de quem vê um investimento em risco. Eu sabia que você era um erro desde o dia em que pisou aqui, Alice, Mauro sibilou. E sua voz, embora polida para o mundo, agora exalava o cheiro da maldade pura. Ele não suportava a ideia de que Caleb estivesse recuperando a vontade de viver. Para Mauro, um Caleb isolado e louco era uma mina de ouro. Um Caleb lúcido e amado era o fim de seu reinado de mentiras. Ele deu um passo à frente, com os olhos fixos em Alice, enquanto seus capangas cercavam a poltrona. O plano de Mauro era simples e brutal. Ele precisava apagar a luz que Alice trouxe para aquele quarto, antes que Caleb percebesse que a escuridão onde ele vivia era uma prisão construída pelo próprio sangue. Alice estava diante do verdadeiro monstro, e dessa vez as palavras dos livros não seriam suficientes para salvá-la. O quarto, que por anos foi a cela de Caleb, transformou-se em um tabuleiro de guerra onde o destino de Alice estava sendo jogado. Mauro, com o rosto retorcido por uma ganância que não conhecia limites, ordenou que seus capangas silenciassem a jovem. Ele não podia permitir que o investimento dele, o irmão isolado e traumatizado, ganhasse uma voz própria através daquela mulher. O som de uma arma sendo engatilhada e o grito de pavor de Alice ecoaram pelas paredes frias, e foi nesse momento que o monstro finalmente despertou. Mas não o monstro da fofoca urbana. Despertou o homem que aprendeu a dominar cada centímetro daquela escuridão como se fosse a extensão da sua própria alma. Mauro cometeu o erro fatal de acreditar que a cegueira de Caleb era uma fraqueza. Naquele quarto sem luz, onde os olhos dos capangas tateavam o vazio em busca de um alvo, Caleb era o único que enxergava de verdade. Ele conhecia o som de cada tábua do assoalho que rangia, a direção do vento que entrava pela fresta e, acima de tudo, ele conhecia a frequência exata da respiração desesperada de Alice. Guiado apenas pela voz dela, que gritava o nome dele como um mantra de salvação, Caleb moveu-se com uma agilidade que desafiava a lógica. Ele era o mestre daquele território sombrio. Com um movimento preciso, ele derrubou o primeiro invasor, usando apenas o som do impacto para localizar o segundo. O confronto foi visceral e rápido. Mauro, que sempre se achou o mestre das marionetes, viu seu controle desmoronar em segundos. Enquanto os capangas lutavam contra um fantasma que eles não podiam ver, Alice, que já tinha acionado as autoridades minutos antes de Mauro invadir a ala, gritava instruções para Caleb: "À sua esquerda, agora!" A voz de Alice era o radar dele, o farol que o guiava através da batalha. Mauro tentou avançar contra o irmão, mas Caleb, em um último esforço de fúria e proteção, o imobilizou contra a parede, sentindo no pescoço do traidor o pulsar do medo que antes pertencia apenas a ele. Naquele momento, as sirenes da polícia invadiram o pátio da mansão, rasgando o silêncio da noite com a luz da justiça que estava atrasada há anos. A verdade, quando finalmente veio à tona, lavou a alma daquela cidade. Mauro e seus comparsas foram levados algemados, revelando que o verdadeiro monstro nunca teve cicatrizes no rosto, mas sim uma ferida de maldade no caráter. Caleb, com a ajuda de Alice, saiu daquele quarto escuro pela primeira vez em uma década. Ele não saiu como um coitado, mas como um homem que recuperou o direito de existir.
A imagem dos dois atravessando os portões da mansão de mãos dadas, sob o brilho intenso do sol de uma nova manhã, foi a prova final de que a beleza não está no que os olhos capturam, mas no que o coração reconhece. Caleb sentiu o calor do sol na pele e, pela primeira vez, não sentiu medo de ser visto. Alice estava ao lado dele, não como sua leitora, mas como a mulher que o ensinou a ler a própria vida com outros olhos. A fera não precisava ser curada de suas cicatrizes. Ela só precisava de alguém que não tivesse medo da sua escuridão. Eles caminharam em direção a um futuro onde o silêncio não seria mais uma prisão, mas o espaço onde o amor deles continuaria sendo escrito, palavra por palavra, em um idioma que só quem ama de verdade consegue entender. O monstro tinha morrido para dar lugar ao homem. E Alice descobriu que a voz que ela amou no escuro era, na verdade, a canção de liberdade que ela sempre buscou.